Olá, esta é a UFPR TV, a TV da Universidade Federal do Paraná. Nesta semana de lançamento da programação da nova TV, estamos conversando com os pró-reitores, com os diretores de setor e com as pessoas que fazem funcionar política e administrativamente a universidade mais antiga do país. É uma forma de fazer com que as pessoas entendam como funciona esta instituição, que é maior que muitos municípios brasileiros e é responsável por ensino, pesquisa e pela formação de profissionais que ajudam a escrever a história de desenvolvimento do nosso estado, do nosso país. Vamos começar o programa de hoje conversando com a pró-reitora de Extensão e Cultura, professora Rita de Cássia Lopes. Professora, obrigado pela sua presença. Em primeiro lugar, eu gostaria que a senhora explicasse como é que funciona a PROEC. A PROEC, na verdade, é uma espécie de vitrine da Universidade Federal do Paraná para toda a sociedade paranaense. Com certeza, ela passa a ser uma porta de entrada das demandas da sociedade para a universidade. As questões que são apresentadas pelos vários segmentos da sociedade vão bater a porta desta pró-reitoria, que tem na sua atribuição a articulação desta demanda apresentada com as potencialidades da própria universidade. Na verdade, é na pró-reitoria que acontece essa liga em termos do que a sociedade tem enquanto a sua demanda e o que, enquanto universidade, podemos estar trabalhando para a solução ou para trabalhar com a problemática apresentada. Quais os tipos de projetos que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura acolhe? Exatamente dentro dessa linha, como é que nós articulamos e como é que nós damos conta dessa demanda ou procuramos dar conta? Através de várias atividades, e uma delas, você menciona agora, a questão dos projetos de extensão. Os projetos de extensão, na verdade, eles são elaborados, eles são programados no sentido de, dentro de uma problemática real, é trabalhado dentro da universidade as áreas envolvidas àquela problemática e com o envolvimento dos docentes e dos estudantes se trabalha junto à comunidade para ter a solução daquela problemática apresentada. Pegar um exemplo prático. Nós temos a questão, por exemplo, e até em função de uma parceria com uma instituição não governamental, nós trabalhamos com uma comunidade do Cajuru, lidando com as crianças em idade escolar, num sistema de contraturno. Nós trabalhamos com 150 crianças, fazendo um atendimento e o desenvolvimento de atividades nas áreas da saúde, em medicina, nutrição, odonto, terapia ocupacional, na área da informática, na área da educação artística, da educação física e psicologia. Nós temos várias atividades que esses alunos, no seu contraturno, desenvolvem atividade. Nisso, quem participa dessas atividades são professores elaborando a metodologia para o desenvolvimento dessas atividades e os alunos enquanto estágio das suas próprias disciplinas voltado para essa região. É uma região que você veja, em termos de carência social, a região do Cajuru. Nós temos uma problemática, inclusive, de segurança. A região mais violenta da cidade. E nós fomos exatamente ali, aproveitando essa parceria com uma instituição como é a Fundação Ayrton Senna, trabalhando com eles, oferecendo as condições financeiras de desenvolver esse trabalho e a universidade com o seu potencial trabalhando na questão da inclusão social. Agora, a gente sabe que essa, como a senhora mesmo colocou, é uma região muito problemática. Os próprios funcionários das unidades de saúde da prefeitura que trabalham lá, eles têm muita dificuldade, eles têm que se reportar às pessoas que comandam o tráfico na região. Como é que o trabalho da universidade foi aceito, né, nessa área, que é uma área de risco para todo mundo, principalmente para os moradores, né? Sem dúvida nenhuma. Nós tivemos o cuidado em trabalhar, desde a elaboração do projeto, trabalhar com a comunidade organizada, as associações, a igreja, o comando da igreja nesse local, trabalhando conosco no sentido de, inclusive, identificar as crianças que estariam sendo acolhidas nesse projeto, nessa primeira fase. Nós temos a possibilidade e a pretensão de estarmos, a cada ano, agregando mais crianças dentro dessa atenção que a universidade está prestando. E nós, com esse trabalho, com a comunidade organizada nessa região, nos facilitou, não só do ponto de vista de ter o perfil dessas crianças, mas de ter a aceitação da família no sentido de trabalhar com essas crianças no projeto da universidade. Essas crianças, elas são diariamente levadas à sede da universidade, desenvolvidas no Centro de Educação Física e de Esportes,
que é um dos órgãos suplementares desta pró-reitoria, e eles estão trabalhando, desenvolvendo as atividades, recebendo todo o material necessário para essa atividade, recebendo agora, nos próximos dias, inclusive a vestimenta, uniformes adequados para o desenvolvimento dessas atividades, e a questão do lanche também ele é lidado, ele é oferecido pela universidade. Agora, é importante deixar claro que que esses projetos desenvolvidos pela PROEC, especificamente esse projeto desenvolvido junto à comunidade do Cajuru, não é um projeto paternalista. Não, a ideia é sair do assistencialismo e do paternalismo. O que nós queremos é trabalhar na relação transformadora. Não basta só levarmos uma atividade enquanto uma atividade lúdica, sem estar trabalhando o conteúdo dessas crianças, sem estar trabalhando a transformação que possa esse atendimento global produzir na sua formação e na própria disseminação junto à sua família. Então esta é a intenção, é trabalhar com essa criança que nos chega diariamente e que isso seja reproduzido, que seja lidado com os seus familiares. Ou seja, nós vamos ter uma ponte, uma articulação dessas atividades através dos estudantes e através dos professores com a comunidade, trabalhando isso com os familiares, para que aquilo que é absorvido e que é trabalhado durante a permanência da criança na universidade, ela possa ter um respaldo da própria família envolvida. Por isso foi importante o envolvimento da comunidade, porque as famílias que se dispuseram e que concordaram em ter as suas crianças acolhidas pela universidade, já parte de um trabalho que vão estar fazendo um alto trabalho também no seu desenvolvimento como pessoa e como cidadão. A senhora falou no envolvimento, na parceria com o Instituto Ayrton Senna. É comum esse tipo de trabalho, esse tipo de parceria com organismos do terceiro setor, com entidades do terceiro setor, com as entidades não governamentais? Veja bem, a universidade sempre teve no seu compromisso social a possibilidade e o potencial de trabalhar no auxílio à transformação social. O que nós temos sofrido ultimamente foi com os poucos recursos existentes para atuação nesta área. O que nós temos feito é buscado junto a esse, como você diz, o terceiro setor, que com a parceria junto à universidade, cria situações, cria condições favoráveis para o desenvolvimento dessas atividades. Esse relacionamento com o terceiro setor tem sido de grande valia, não só para a universidade, que tenha capacidade e tenha possibilidade de desenvolver o seu potencial voltado a essa transformação, mas trazendo para a comunidade uma forma de ter as suas demandas trabalhadas. Viabiliza financeiramente aquilo que o potencial da universidade tem, que é trabalhar na transformação social. Vamos falar um pouco do produto que é mais conhecido do grande público, embora talvez muita gente não saiba que ele seja afeito à PROEC, que é o Festival de Inverno de Antonina. O que explica o sucesso do festival? 13 anos de parceria sólida. Exatamente, você toca num ponto bastante interessante, são 13 anos de parceria. É uma parceria que não é fácil de acontecer. Quando você identifica um município que possa estar trabalhando conosco a forma de uma atuação da universidade nessa região, ele pressupõe uma série de desprendimento e uma série de compromissos e responsabilidade de ambas as partes. E esses 13 anos de Festival de Inverno fizeram com que esta parceria atingisse a sua maturidade. Nós tivemos um esforço não só da parte da universidade, no sentido de trabalhar os temas a ser levado à comunidade, de sentir a potencialidade que aquele município tinha, as carências principalmente que ele tinha, e de que forma nós poderíamos, com um evento que se traduz em uma semana de atividades, intensas atividades de arte e cultura, nós poderíamos estar levando um diferencial naquela comunidade. E foi importante a parceria do município porque também precisou assumir algumas tarefas importantes no sentido de poder viabilizar condições para que essa ação acontecesse. Agora é importante frisar que o episódio Festival de Inverno, ele traz em si não só aquele momento de uma semana que é a realização
de espetáculos, de oficinas, de atividade com as crianças, nas áreas de arte e cultura, mas também são agregados outras demandas e outras áreas de atuação no sentido de você ter aquela atenção à comunidade de Antonina de uma forma mais ampla. Por exemplo, esse ano nós tivemos um agregado às atividades desenvolvidas durante o 13º Festival, que foi atividades na área de promoção de saúde, atividades de recreação com as crianças. Levamos outras áreas da economia, do meio ambiente, para poder trabalhar essas demandas que o município tem. E isso fez com que nós identificássemos um núcleo de atividades permanentes no município. E hoje nós temos, buscando financiamentos fora da universidade, na CESU, no MEC, por exemplo, temos a possibilidade de recursos para desenvolvimento de atividades na área de capacitação de professores da rede pública e na área da saúde, na promoção de saúde, durante o ano todo. Esse é o nosso exemplo em termos de compromisso com o município. Não é só uma semana que nós movimentamos a cidade e que criamos condições no sentido de circular mais recursos financeiros, de ter uma movimentação cultural para a cidade, mas sim de nós estarmos trabalhando com a transformação da realidade daquela comunidade. Bom, certamente a PROEC tem muitos outros projetos, infelizmente nosso tempo está chegando ao final, mas não vai faltar oportunidade para que a gente volte a falar sobre os outros trabalhos desenvolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Professora, eu quero agradecer muito sua presença no nosso programa, nesse começo dessa nova fase da TV Universitária. Nós vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco eu vou conversar com o vice-diretor do setor de Ciências Jurídicas. É só um instante. E neste segundo bloco do FPR TV Especial, eu vou conversar com o vice-diretor do setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná, professor José Antônio Pérez Gediel. Ele é professor de Direito Civil. Professor, por que o curso de Direito ele é o único que tem status de setor dentro da universidade? Qual é a explicação histórica para isso? Bom, a explicação é que durante o período das reformas na ditadura militar, os cursos de Direito do Brasil inteiro se negaram a aderir à denominada setorização. Então, as faculdades de Direito tiveram um papel decisivo não só na resistência democrática, mas também na abertura democrática, com uma participação intensa junto à Ordem dos Advogados e aos movimentos políticos que promoveram a abertura democrática do país. Bom, é um curso com status de setor. Como é que é a estrutura desse setor? Bom, o nosso curso de Direito na nossa faculdade tem 4 setores. O setor de Direito Público, um setor de Direito Privado, um setor de Direito Penal e Processual Penal e um setor de Direito Civil e Processual Civil. Como é que funcionam as linhas de pesquisa dentro do curso de Direito? Bom, nós temos inúmeras linhas de pesquisa e elas atendem a necessidades que vão desde os direitos humanos, a questão dos direitos humanos, por exemplo, até a questão do Mercosul. Portanto, nós temos linhas de pesquisas que são teoricamente embasadas em questões teóricas, mas tendem a atender a demandas práticas da sociedade contemporânea. Bom, o senhor falou direitos humanos. Vamos falar um pouquinho, vamos esmiuçar um pouco essas linhas. Questão dos direitos humanos, como é que é a abordagem? Quer dizer, nós temos a questão dos direitos humanos no Brasil, ela é bastante ampla, mas como é que ela é tratada dentro de uma ótica acadêmica? Bom, nós temos a filiação, por assim dizer, dos direitos humanos a toda a tradição jurídica moderna, desde o ciclo das revoluções burguesas do século XIX, final do século XVIII, nós temos a formulação dos direitos humanos.
Mas, por outro lado, no último século, vieram se agregando os outros direitos que não os direitos clássicos, né? Não as liberdades clássicas. E atualmente nós estamos numa fase em que novas questões passam a ser vistas e trabalhadas pela ótica dos direitos humanos. Por exemplo, recentemente a Constituição da República constou da Constituição o direito à moradia como um direito fundamental. O direito fundamental do homem de estar em algum lugar, né, de fixar raízes. E nesse sentido nós trabalhamos, portanto, com uma visão que vem de uma origem do século XIX, compreende os direitos humanos nessa perspectiva clássica e busca a compreensão dos direitos humanos na atualidade e na especificidade do direito e da sociedade brasileira. Dentro dessas linhas de pesquisa que são oferecidas pelo curso de Direito, quais são as mais populares entre os acadêmicos? Bom, entre os acadêmicos, os alunos têm muita preocupação com a questão social, né? Muitos alunos vêm se dedicando a projetos de extensão que tendem a apoiar as comunidades carentes, a divulgar, a formar para os direitos, né? Então, direitos do consumidor são extremamente buscados pelos alunos, né? Os alunos gostam da discussão dos direitos do consumidor. A questão dos direitos humanos chama muita atenção dos estudantes. O problema do direito penal, né, por exemplo, e os novos direitos ou a visão renovada do direito civil também é uma questão que atrai os alunos bastante, porque eles estão atentos que entre a tradição jurídica e as necessidades sociais é preciso fazer, então, esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio de constante renovação crítica do que já está cristalizado, do que já está estabelecido. O senhor acredita que tenha havido, ao longo da história, uma mudança na forma dos alunos de direito, de eles encararem a sociedade? Bom, os alunos do direito são muito críticos, esse é o primeiro ponto, e são alunos bastante ativos ou proativos, como se diz, né? Então eles têm mudado à medida que a sociedade muda, né? O direito vive um aparente paradoxo, porque nós temos uma tradição jurídica muito forte, nós cultivamos essa tradição não como uma forma de retrocesso, mas como uma forma de compreender o presente, como uma forma de compreender que nem sempre o novo é o melhor. E, sem ter uma visão tradicionalista ou conservadora, nós procuramos fazer com que os nossos alunos, e eles compreendem isso, tenham um bom embasamento com base no pensamento clássico, com base nas ideias mais já cimentadas, né? E buscando sempre essa renovação. Então, o aluno do direito hoje é um aluno dedicado ao estudo, ele vai enfrentar uma profissão bastante concorrida, né? Com muita gente se formando em direito, mas, por outro lado, é um aluno que está disposto a começar pesquisas, a enfrentar novos campos do trabalho jurídico. Bom, todo mundo sabe que o Brasil é um país desigual, e a gente pode colocar o sinônimo de desigual aí como um país injusto, tanto que se fala que a justiça no Brasil é apenas para os ricos. Sim. Como é que se trabalha isso com os alunos, em todos os aspectos, desde o ponto de vista das instituições brasileiras, que muitas vezes parece que elas funcionam apenas para os ricos, e às vezes a própria justiça dá essa impressão, até a questão social. Como é que os professores trabalham esse tipo de problema com os alunos? Bom, nós temos um bloco de disciplinas propedêuticas, logo no início do curso, como filosofia do direito, história do direito, sociologia jurídica, disciplinas que visam dar ao aluno a percepção da relação entre direito e sociedade, entre pensamento ou teoria jurídica e as teorias sociais, a filosofia. Então, nesse primeiro momento, o aluno é introduzido nessa discussão da relação direito, sociedade, segurança jurídica e justiça, o ideal de justiça como o motor, o dínamo
para a mudança do direito, ao mesmo tempo o ideal de segurança jurídica como a forma de estabilização das relações sociais. Então, nesse intervalo, nesse interstício entre esses dois ideais, o de justiça e o de segurança jurídica, nós situamos um momento crítico para compreender o direito nessa sua dimensão de cultura, de produto de sociedade, de uma sociedade marcada por essa desigualdade social. O senhor falou da segurança. Eu quero tomar um outro assunto, que é justamente, nós estamos vivendo um momento no Brasil em que o Brasil é considerado o país mais violento do mundo, o país onde se comete o maior número de homicídios no mundo. Sim. Nós vivemos, se nós colocássemos o número de homicídios no país, nós poderíamos dizer estatisticamente que nós vivemos numa guerra. Sim. Como é que você trabalha a questão da justiça dentro de um ambiente de quase guerra civil, não declarada, evidentemente? Certo. Nós podemos pensar nisso em dois planos, um plano teórico e, obviamente, esse plano teórico relacionado com a sociedade, com as questões que emergem dessa sociedade. Nesse sentido, nós estamos, nesse momento, trabalhando num projeto que vai ser desenvolvido junto ao nosso núcleo de práticas jurídicas, que trazer um pouco dessa discussão, desse tema da segurança pública para a Faculdade de Direito, e iniciamos alguns contatos já com a Secretaria de Segurança Pública. O senhor secretário de Segurança Pública, ele buscou essa interlocução para que também nesse campo os alunos tenham, por meio da extensão, que eu considero a grande inovação que uma universidade pode sofrer, e na área jurídica eu defendo isso permanentemente, é buscar o máximo de cursos, de projetos de extensão, onde a teoria possa se deparar, possa ser confrontada com as situações concretas, com as demandas sociais, enfim, dando ao profissional, ao estudioso, ao jurista, uma visão crítica e realista ao mesmo tempo. Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao mundo real, e adeus às teorias que não se sustentam diante da realidade social. Dentro desses projetos de extensão, quais que o senhor considera os mais interessantes? Bom, nós temos um projeto de extensão que participamos junto à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que é o projeto do cooperativismo popular. Esse projeto é importantíssimo porque ele traz a discussão da crise do emprego e a busca de formas de organização dos trabalhadores na procura de trabalho, renda. Esse é um programa que eu gosto muito, é um projeto interessantíssimo, chamado Cooperativismo Popular. Tem uma incubadora tecnológica de cooperativas populares que fica na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Outro projeto interessante, para me referir à questão da segurança, é o Prisão em Flagrante. É um projeto desenvolvido juntamente com a OAB, em que os alunos do direito dos quarto e quinto ano trabalham com pessoas que foram presas em flagrante. Esse trabalho já data de 3 a 4 anos e é um trabalho muito interessante no campo do direito penal, processual penal, chamado Prisão em Flagrante. Temos um outro projeto chamado Justiça nos Bairros, que também é desenvolvido pelos alunos no núcleo de práticas jurídicas. E também temos um outro, agora recentíssimo, que foi criado no prédio mesmo da Faculdade de Direito, um polo, um núcleo de conciliação de direito de família, em que uma vara de direito de família funciona atendendo o público diretamente no prédio da universidade, no prédio da Santos Andrade, onde fica a Faculdade de Direito. E ainda há o escritório, denominado antigamente escritório modelo, que contamos com 6 advogados e 2 professores que supervisionam e auxiliam e orientam o trabalho de alunos que prestam a assessoria jurídica à população carente. Esses projetos de extensão, alguns deles são propostos pelos alunos? Existe proposição de alunos? Sim, exatamente. Essa para termos o perfil, quando eu disse que os alunos são muito ativos,
os alunos procuram sempre propor coisas novas, né? Então, nós temos lá o SAJUP, que é um serviço de apoio jurídico popular, que foi criado por iniciativa dos alunos e também é coordenado por alunos do 4º e 5º ano e recebe alunos desde o 1º ano. Esse projeto se destina também a trabalhar com a formação, com a informação, com a assessoria de grupos, de comunidades da periferia de Curitiba, nas várias questões referentes aos direitos fundamentais. Na prática, o que dá para sentir de diferença dos alunos que têm essa prática com a realidade, principalmente com uma realidade de injustiça social que faz parte do nosso cotidiano? Qual é o tipo de aluno que sai da universidade, do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná? Eu penso que todos os alunos que saem, que passam por esse processo de compreensão do direito como um instrumento social, né? Um direito vinculado à sociedade, seja pelas matérias que são lecionadas ao longo do curso, seja por sua participação em grupos de pesquisa, núcleos de pesquisa ou extensão, saem profissionais aptos a pensar e a trabalhar o direito, sejam juízes, promotores de justiça, procuradores da República, procuradores do Estado, delegados, né? Eu penso que é uma ação transformadora essa passagem. Eu considero que a formação jurídica é um processo, né, de aproximação e de amadurecimento dos sujeitos destinatários dessa formação, num ambiente onde você encontra essa espécie de grandes fatias da realidade estudadas sob o foco do direito. Então, eu penso que esse processo de formação é um processo que nós queremos que saiam alunos preparados para serem professores, pesquisadores, advogados, juízes, promotores de justiça e outras carreiras jurídicas, mas, sobretudo, que saiam cidadãos, que usem esse instrumental jurídico para a ação transformadora, para a transformação da realidade social. E eu acredito que os nossos alunos têm se saído muito bem, não só na questão dos exames e dos concursos públicos, onde eles se dão muito bem, quer dizer, estão sempre à frente, mas também quando nós nos deparamos, ao longo da vida, com alunos que estão trabalhando de uma forma brilhante, de uma forma coerente, nas suas diversas profissões e nos dando a alegria de perceber que a formação da Faculdade de Direito é uma formação para a cidadania. Das linhas de pesquisa que o senhor mencionou, o senhor falou sobre o direito do Mercosul. Sim. Como é que se constrói esse novo conceito de direito internacional que a gente está vendo, que está sendo construído agora pela Comunidade Europeia, pela União Europeia, e que, na verdade, ainda não é um trabalho concluído? Como é que vai se construir o direito dentro do nosso continente, que tem, na verdade, a cultura hispânica e a nossa cultura portuguesa, com assimilação muito do que vem da América do Norte? Bom, eu penso que a formação do Mercosul, o melhor desenvolvimento, ou seja, a definitiva aceitação do Mercosul, de criação do Mercosul e efetiva realidade do Mercosul, é algo que não pode ser discutido, quer dizer, é uma realidade, né? O Mercosul é uma exigência da contemporaneidade. Mas eu acho que nós temos alguns obstáculos, e são obstáculos de natureza, sobretudo, cultural. Acho que a nossa história, a posição do Brasil, o distanciamento do Brasil diante da América espanhola, latina, América espanhola, é uma realidade cultural que vem desde a colonização. Por outro lado, nós temos pontos comuns. Nós temos códigos civis que têm a mesma origem, por exemplo. Nós temos várias identidades no direito, para falar do direito. Então, acho que nós temos um esforço que, por exemplo, aqui o governo do Estado do Paraná, pelo que sei, está investindo nessa aproximação e nessa realização do Mercosul. E eu penso que o próprio governo federal está fazendo isso. Os nossos alunos
tem e os nossos colegas que trabalham, temos um núcleo do Mercosul, Neposul, na pós-graduação, que agrega alunos da graduação e da pós. Nós estamos trabalhando na perspectiva de tentar compreender como se trabalha com essa unidade no campo jurídico. Mas obviamente nós dependemos de outros movimentos, né? De outras aproximações no campo econômico, no campo cultural e mesmo no campo social, né? Nós precisamos compreender essa visão de comunidade que é estranha à nossa cultura, uma vez que nós fomos divididos, não é, para atender aos interesses dos nossos colonizadores. Ok, professor, nosso tempo está acabando, mas eu queria agradecer muito sua presença no começo dessa nova fase da TV Universitária. Ela está aberta ao setor de ciências jurídicas. Eu agradeço, o setor de ciências jurídicas vai participar e eu espero que vocês tenham um êxito para todos nós. Ok, muito obrigado. Nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco eu vou conversar com o vice-reitor da Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis. É só um instante. Neste terceiro bloco do FPR TV especial, eu vou conversar com o pró-reitor de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis, Wilson Cachel. Wilson, eu queria primeiro que você falasse um pouco da sua condição. Você é o único pró-reitor que não é professor da Universidade Federal do Paraná. Você é servidor técnico-administrativo. O que isso significou para os servidores da universidade? Com certeza, nós, servidores técnicos-administrativos, ficamos muito orgulhosos desse cargo, porque mostra que a administração valoriza o técnico administrativo. Eu acho que esse é o principal ponto. Quando a administração valoriza o técnico, ele tem, com certeza, um trabalho motivado. Isso é muito importante. Qual é o tamanho da universidade, da estrutura administrativa da Universidade Federal do Paraná? São quantos servidores e são quantos professores? Na verdade, hoje, entre servidores técnicos administrativos e professores ativos, nós temos em torno de 5.200 servidores. O que nos deixa um pouco preocupados, porque esse número vem diminuindo até de uma forma acelerada, principalmente esse ano. Por causa da reforma da Previdência. Justamente. A reforma da Previdência, para você ter um número hoje até atualizado, nós tivemos até o último levantamento, nós temos 185 servidores aposentados e temos um dado que teremos até o final do ano em torno de 370 servidores aposentados, o que nos preocupa muito. Agora, a reposição desses servidores e desses professores, ela não é imediata, ela não é feita de forma imediata pelo Ministério da Educação. Quer dizer, como é que a Pró-Reitoria trabalha para suprir as deficiências que a falta desses servidores vai fazer? Nesse primeiro momento, nós temos trabalhado em cima de um dimensionamento. No entanto, temos um compromisso do Ministério da Educação em suprir essas vagas conforme as aposentadorias, ou seja, o governo federal já nos passou 92 vagas de técnicos administrativos, que o Ministério do Planejamento já autorizou, só estamos aguardando uma portaria do MEC, e 68 docentes, também só aguardando a portaria do MEC para que eles que o edital seja aberto e eles sejam contratados. Nós esperamos até o começo do ano. O MEC, a última informação que temos no MEC, que no mês de outubro nós teremos essa portaria autorizada e a reposição desses docentes e técnicos administrativos, o que vai nos dar um fôlego. No entanto, ainda não é o suficiente para a gente ter a universidade com seu número ideal de servidores. Qual foi o último ano em que houve um grande concurso para servidores da Universidade Federal do Paraná? Nós tivemos o ano passado, 2002, nós tivemos 159
159 novos servidores, no entanto, específicos para o Hospital de Clínicas. Este ano temos agora, no mês de outubro, no dia 5 de outubro, o concurso público, onde teremos mais 402 servidores, também específico para o Hospital de Clínicas, que passa realmente por uma grande necessidade de servidores. No quadro da UFPR em geral, nas outras áreas, setores e pró-reitorias, teremos apenas 92 técnicos administrativos, o que a administração, através de um critério muito rigoroso, já distribuiu esses técnicos dentro de uma necessidade. São apenas 23 técnicos de nível superior e 69 técnicos de nível intermediário. Mas a nossa necessidade é muito maior, mas com essa perspectiva do MEC de que a cada aposentadoria haverá uma reposição imediata, só não temos o cronograma disso, se isso vai acontecer bimestralmente, trimestralmente ou semestralmente, ainda fica uma pequena dificuldade de gerenciar pessoas, recursos humanos, quando você não tem essa reposição imediata. Temos trabalhado com a otimização, temos trabalhado muito em tentar alocar servidores de uma área para outra, para tentar fazer com que a universidade não tenha nenhum tipo de prejuízo administrativo ou acadêmico. A Pró-Reitoria de Recursos Humanos já fez algum estudo sobre o perfil do servidor da Universidade Federal do Paraná, quem ele é, qual é o tipo de formação que ele tem, o grau de instrução? Sim, nós temos esse instrumento pronto, não só dos servidores da universidade, como temos também dos estudantes da universidade. O perfil, inclusive o perfil socioeconômico desses estudantes, o que interessa muito à administração da universidade para que ela possa ter critérios, como, por exemplo, distribuição de bolsas, ou qualquer tipo de benefício onde ela tenha que ter critérios estabelecidos para isso. Quem é o estudante da Universidade Federal do Paraná? Sempre que se fala em cobrar mensalidades dos estudantes das universidades públicas, se refere ao poder aquisitivo, à sua posição social. Quem é o estudante da Universidade Federal do Paraná? Ele realmente é um estudante rico? Na verdade, é um pouquinho de má informação da sociedade nesse sentido. Nós temos dados que o aluno da universidade, ele não é isso que a sociedade coloca como o aluno da universidade tem um grande poder aquisitivo. Não. O aluno da universidade também tem dificuldades. Para você ter uma ideia, nós estamos agora propondo à administração da universidade a abertura de 845 bolsas que seriam para auxílio à alimentação. Não aquela bolsa que você dá o valor, e sim tipo uma isenção para alimentação, para transporte, não onerando a universidade já no plano que existe. É algo que nós vamos apresentar à universidade, a gente tem esse perfil e o estudante da universidade realmente não é tudo que se fala, não é rico, né? Ele tem suas dificuldades e nós temos o papel dentro da universidade, dentro da Pró-Reitoria, como uma Pró-Reitoria que também atende o estudante, porque a nossa Pró-Reitoria hoje, ela, além de trabalhar recursos humanos, ela faz assistência estudantil. E é nosso papel ter esses números, é nosso papel também atender o nosso discente. A gente pode dizer que o aluno da Universidade Federal ele está mais entre a classe média para baixo? Seria sim, mais ou menos... Sim, lógico que nós temos um número, eu não vou te dar um número exato agora, mas nós temos um número pequeno de pessoas realmente ricas, com um padrão, né, classe A, mas a maioria dos nossos estudantes são de classe média e classe baixa. E com relação ao servidor da Universidade Federal do Paraná, qual é o perfil dele? Ele tem uma boa formação profissional? Sim, o nosso servidor ele é qualificado. Nós temos um grande número de servidores com grande capacidade, né? Aí vem o papel da Pró-Reitoria. Nós temos como carro-chefe, o nosso magnífico reitor sempre cobra muito isso da Pró-Reitoria, e nós temos isso como carro-chefe agora, como plano de ação, capacitar e qualificar o nosso servidor. Tanto os docentes como os técnicos administrativos. Investir no servidor, hoje a universidade tem trabalhado isso muito forte e esse é o nosso papel. Nós temos que investir muito naquele servidor e dar oportunidade a ele se capacitar, se qualificar, para que ele tenha realmente uma perspectiva futura dentro da universidade. Agora, qual é o tipo de capacitação que esse servidor vai ter? Veja bem, nós estamos elaborando um grande plano de ação na área de capacitação,
onde nós vamos ter alguns programas. Esses programas, são 6 programas na verdade, dentre eles treinamento, né? E alguns outros programas que propiciam a esse servidor ele se atualizar, ele melhorar dentro da instituição. Nós, além disso, nós temos algumas áreas de valorização do servidor que nós achamos importante, eu acho muito importante colocar que a Pró-Reitoria tem trabalhado, principalmente na área de atenção à saúde do servidor. A nossa gestão tem trabalhado no sentido de colocar 3 ações básicas que nós achamos que hoje o servidor merece dentro da universidade e a nossa gestão tem trabalhado muito em cima disso. Primeiro é o plano de saúde. Nós estamos muito avançados no GEAP. Em breve, se tudo correr... O que é o GEAP? O GEAP, na verdade, é um plano de saúde destinado a servidores públicos de todo o país. Hoje o GEAP tem em torno de 760 mil filiados e ele está dentro do planejamento do Ministério do Planejamento do Governo Federal e a universidade também está entrando neste grupo, né, de assistência médica. É um plano de saúde específico para servidores públicos. Nós temos outra ação que é... Quer dizer, hoje o servidor público federal, ele na verdade, ele participa do SUS como qualquer cidadão. Como qualquer cidadão, a não ser aqueles que têm condições de pagar um plano de saúde, mas não é o caso da totalidade da nossa universidade. E pensando nisso, nós temos trabalhado um plano de saúde próximo do institucional para que os nossos servidores tenham essa oportunidade. Outra ação que nós temos é o serviço de remoção, urgência e emergência para toda a nossa comunidade universitária em todos os campos da universidade. Isso o nosso reitor coloca como prioridade de gestão para que a gente dê atenção ao nosso servidor. O nosso servidor não pode ficar em uma situação crítica dentro de um campus. Como, por exemplo, uma pessoa tem um acidente ou ela desmaia, ela não tem um atendimento rápido e eficaz. O serviço de remoção, urgência e emergência vai estar em operação em outubro, no máximo em novembro, já está em processo de licitação. E a outra novidade na área de saúde que nós temos é um serviço de atenção à saúde do servidor também, que é um trabalho preventivo que nós estamos fazendo, que é uma unidade volante de saúde ao servidor. Nós estamos com um trailer que vai andar nos campos, fazendo não só a parte preventiva, mas os periódicos dos nossos servidores, doenças crônicas e outras ações na área de saúde, para que o nosso servidor seja realmente tratado com o carinho que ele merece. Agora, uma das queixas dos servidores públicos, isso não é uma exclusividade da Universidade Federal do Paraná, mas é de que eles não são reconhecidos pela sociedade. Normalmente, o servidor público ele tem a autoestima um pouco baixa. O que a PRAE faz para melhorar a autoestima do servidor da universidade? Justamente, eu acho que todo esse conjunto de ações que nós colocamos é justamente para que isso aconteça. Como exemplo prático, eu poderia dizer que na própria Pró-Reitoria nós vamos criar agora a central de atendimento ao público e ao nosso servidor. Outra ação para resgatar a autoestima do nosso servidor, nós estamos colocando a identidade funcional para que o servidor seja... Desculpa interromper, essa central de atendimento vai funcionar como uma ouvidoria ou simplesmente como uma central de atendimento de serviços? Ela vai ter uma série de ações, né? Eu acho que primeiro é respeitar a sociedade, é respeitar o público que nós servimos, para que a pessoa chegue, seja atendida prontamente e tenha uma resposta imediata. Outra é o nosso servidor também, para que o nosso servidor tenha um ambiente. E um terceiro momento que eu acho importante a gente resgatar é o nosso aposentado. Essa central de atendimento vai ter um espaço especial para o nosso aposentado, onde ele possa se reunir, ele possa conversar, ele possa ter as informações da universidade. Pouca gente sabe fora da universidade, mas os aposentados, muitos deles voltam a trabalhar na universidade, né? Sim, nós temos 2 programas, né? Um programa de Bolsa Técnico Sênior e um programa de Bolsa Professor Sênior. O programa de Bolsa Professor Sênior, ele é destinado só a professores com titulação de doutorado. E o programa de Bolsa Técnico Sênior é para aqueles técnicos que vêm na verdade, o objetivo dele é que esses técnicos venham a disseminar conhecimento, ou seja, eles retornam à universidade com o potencial de conhecimento que eles têm para repassar aos nossos colegas menos experientes.
Com relação aos estudantes, como é que é o trabalho da Pró-Reitoria, que além de recursos humanos, também assuntos estudantis? Qual é o trabalho que ela desenvolve com os alunos? Nós temos uma coordenação de assuntos comunitários, da qual existe 2 unidades. Uma unidade de assuntos do servidor e uma unidade de assuntos estudantis, que tem um papel importantíssimo. Para a nossa gestão, o estudante ele estava um pouquinho longe da universidade, da administração da universidade. O que nós temos feito com isso? Criado algumas ações para aproximar o aluno da universidade. O primeiro deles é um meio de comunicação entre a administração e o estudante. Nós estamos fazendo um jornalzinho que aproxima o estudante da universidade, dá informações ao estudante, de interesse dele, é claro. Outra ação aos estudantes é resgatar a autoestima deles através da carteirinha de estudante, onde eles possam ter acesso a cinema, eles possam ter acesso a um campo de futebol e eles tenham a sua identidade estudantil, que é o mais importante. E os alunos vão estar contemplados também com a unidade de urgência e emergência para toda a universidade. Outra ação que nós estamos colocando isso direto aos estudantes é um ônibus que nós ganhamos a universidade ganhou de doação da Receita Federal. É um ônibus que vai atender atividades estudantis. Ele é importante porque os estudantes têm uma demanda extracurricular, em congressos, encontros, etc., o que dificulta não só o custo para eles, mas a própria universidade, pela sua demanda de aulas de campo, nem sempre pode ceder seus ônibus para esse fim. Então, os estudantes, nós estamos tratando os estudantes também, aproximando os estudantes da universidade, informando eles e dando oportunidade de que eles também repassem as suas angústias, as suas necessidades à universidade. Isso fazendo um trabalho integrado com todas as pró-reitorias para que seja um meio de comunicação de todas as pró-reitorias, de todos os órgãos suplementares da universidade e setores que queiram utilizar esse meio de comunicação com os estudantes. Ok, Wilson Cachel, quero agradecer muito a sua presença no nosso programa. Por hoje nós ficamos por aqui. Se você quiser mais informações sobre os temas que se viu nesse UFPR TV especial, é só anotar os endereços eletrônicos que vão aparecer na nossa página de serviços. Até breve.